As interações de Deus, na qual através da Trindade se define o ministério do Senhor. A ação conjunta da Trindade define o ministério de Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, e que são um só, pois nenhum deles trabalha separadamente. Existe uma espécie de conselho entre eles. Na criação de Deus, seus planos foram realizados, e a sabedoria revela que a criação foi feita como de um arquiteto. Mas houve um planejamento que foi feito por etapas. Primeiramente Deus que fala e acontece. E atrás de sua fala está seu Filho Jesus, pois ele é a palavra e a ordem de operação. Em seguida vem a execução, onde tudo acontece. E este processo é feito pelo Espírito Santo ou Espírito de Deus, que é a voz que se faz ouvir para executar. Então, o Pai planeja, o Filho dá a ordem e o Espírito as executa, pois Deus precisou ser formado em corpo, através de seu Filho Jesus. Assim temos Deus. Depois temos a palavra, Jesus e por último a execução que é feita pelo Espírito, que faz gerar e chegar até nós humanos. No agir de Deus pela Igreja vemos a interação da Trindade, como no 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 4 e 6, ora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, e é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Ou seja, existem vários dons do Espírito Santo. Vamos analisar os dons, os ministérios e as operações. Pela doutrina, são 7 dons, e pela Bíblia são 9 dons, como citado no 1 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 8 a 12, ao Espírito é dada a palavra da sabedoria, e há outras palavras dadas como da ciência, da fé, dos dons de cura, de operações e maravilhas, de profecias, dom de discernir, palavra da variedade de línguas, e a interpretação dessas línguas. Para os ministérios, a Bíblia diz em Efésios no capítulo 4 e no versículo 11, ele mesmo deu para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas e para os pastores, doutores e sacerdotes, e por trás de todos eles está Jesus Cristo. Tudo que não é relacionado aos 9 dons e ao ministério são as operações, e que são realizadas por Deus nas igrejas. E nas pessoas, as interações demonstram o princípio de uma doutrina, e a Bíblia aponta a palavra de Deus, através de suas escrituras, a oração, a prece, o ministério na igreja, a permissão da interação de Deus em nossas vidas, é feita através do Espírito Santo, e a principal de todas as interações de Deus, é aplicar em nós a obra da redenção e da renovação. Na redenção encontramos novamente a distribuição das tarefas, no qual Deus está por trás dos planos para predestinar a sua vontade. O predestinar, que é destinar, traça uma meta e um plano. E é onde começa a redenção com Deus na eternidade e a cruz que foi parte do cumprimento do plano. Jesus se colocou como voluntário para se fazer carne ao homem e morrer por cada um de nós. Ele mesmo nos testificou quando deu sua vida por nós. Deus planejou a redenção e o Filho pagou o preço, tornando-se disponível. E quem tornou tudo isso possível foi o Espírito Santo, pois sem ele, a obra de redenção não aconteceria. O reino dos céus apresenta etapas pelas quais devemos passar, nos mostrando a abertura, o caminho e a meta. A abertura é a entrada por meio de Deus e Jesus em sua vida ao caminho, que não é fácil, mas será em linha reta com Deus, e não tortuosas como no livre-arbítrio. A meta, que é a chegada perfeita, o desejo e a finalidade da glória divina de Deus, e entre a abertura e a meta, está o caminho por onde o Espírito Santo nos faz passar até chegar à abertura, levando à meta que é Deus. Sendo este o caminho, é pelo Espírito Santo que experimentamos o tratamento de Deus sobre nós. O tratamento de Deus que nos modifica e nos chama para o ministério do Espírito para produzir em nós a grande obra de Deus. É através dessas interações que fazemos uma sintonia íntima com Deus.
E quanto mais o buscamos, mais intimidade temos com Deus, e maiores serão os dons do Espírito Santo sobre nós. E assim fazemos parte de sua obra. Será interessante conhecermos os dons do Espírito de Deus. Vamos começar pelos 7 dons da doutrina, e que se assemelham aos 9 dons da Bíblia. Esses dons se desenvolvem quando buscamos a Deus, não sendo exclusivo, pois os dons do Espírito são para todos. Sua finalidade é para ajudar as pessoas, para evangelizar, para curar, para libertar e salvar, e devemos sempre analisá-los com critério e discernimento durante nosso batismo, seja quando bebês ou quando adultos recebemos esses dons, o que nos torna propensos a obedecer às direções que o Espírito Santo nos mostra. Ele nos ajuda para as coisas que iremos realizar, ou seja, o Espírito nos auxilia a ter uma vida mais significativa e munida com virtudes necessárias, os 7 dons da doutrina, o primeiro dom da sabedoria, que é a que nos faz enxergar as coisas da mesma maneira que Deus, sendo buscada pelos desejos e pensamentos que temos no Senhor, através da oração, da leitura da Bíblia, do cultivo de uma relação íntima com Ele, e que nos leva a opinar por uma perspectiva divina. O segundo dom do entendimento ou conhecimento, que é o que nos fornece um dom de entendimento mais profundo sobre os mistérios da fé, das premissas e dos ensinamentos da Igreja. Esse dom nos leva a uma maior confiança nas revelações da Palavra de Deus. O terceiro dom do conselho, que é o que nos permite sermos intuitivos para fazer a coisa certa nos momentos difíceis, levando a aprimorar a virtude da ponderação e do saber o que fazer, ou o que evitar nas diferentes situações que passamos na vida. O quarto dom da fortaleza, que é a que dá firmeza, segurança, coragem e força, nos habilitando a executar a vontade de Deus para nos ajudar a superar obstáculos, nos dando força, garra, obstinação e tudo apoiado na fé e na crença em Deus. O quinto dom da ciência, que é a que não se estuda pela ciência, é o dom de discernir e descobrir a vontade de Deus em todas as coisas, do que Ele quer para nós, e de poder saber opinar tudo o que está em nossa volta e ao nosso redor. O sexto dom da piedade, que é o dom de aprimorar nosso amor por Deus, desenvolvendo um amor genuíno e instintivo, como a um pai que nos leva a seguir seus preceitos de forma natural, pois confiamos em seu amor que é incondicional por nós. O sétimo dom do temor, que não o punitivo e nem de castigo, e sim de rejeitar o que é pecado e o que ofende a Deus, devemos respeitá-lo sobre todas as coisas, pois é o Criador de tudo. Esses foram os 7 dons da doutrina primordiais para nos ajudar a nossa comunidade ao encontro de Jesus e fazer uma sociedade melhor, igualitária e justa. Agora seguiremos com os 9 dons do Espírito Santo que está contido na Bíblia Sagrada. O primeiro dom da sabedoria, que é a verdadeira sabedoria e sua fonte vem de Deus. É dom divino, e quem a pedir humildemente e de coração a receberá. É uma grande instrução dada por Deus. O segundo dom do conhecimento ou da ciência, que é a que leva a compreender os assuntos espirituais, de estar ciente como compreender, a capacidade de acumular a experiência através do Espírito Santo, que nos ilumina para aceitar as verdades de Deus e conecta o nosso coração aos entendimentos divinos nos segredos do mundo e na intimidade do próprio Deus. O terceiro, o dom da fé, que é a principal ligação com o Criador, pois todos que aceitam Deus e seu Filho Jesus têm esse dom. A fé é a base de tudo, pode ser desenvolvida e gera grandes frutos. A fé especial dada pelo Espírito Santo, como a Jesus, que mediante a este dom saciou a fome de milhares de pessoas através da multiplicação dos pães e dos peixes. O quarto dom, o da cura, que é dada por Deus para curar os enfermos, seja fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É um dom que o Senhor dá de forma milagrosa. O
quinto dom, o dos milagres, que opera maravilhas, e no qual o Espírito Santo o capacita para fazer sinais e prodígios. Esses prodígios e sinais ocorrem para enaltecer o nome de Deus, não é apenas um milagre material, são sinais feitos pela ordem de Deus. Como em Moisés, que desceu ao Egito pela ordem divina para fazer os prodígios ao faraó. O sexto dom, a da profecia, ou unção, ou revelação, que é o que transmite a mensagem que foi inspirada por Deus, e profetizar não é adivinhar futuro ou vidência. É uma revelação advinda pela vontade de Deus, em mostrar algo à igreja ou às pessoas, uma expressão divina dada para edificar, exortar e para consolar as pessoas e a igreja. O sétimo dom, o do discernimento de espírito, é o dom para discernir o que vem realmente de Deus e o que não vem de Deus, pois pode vir do espírito de engano, um espírito que pode cegar, enganar, iludir até se transfigurar em seres angelicais, sendo muito ardiloso. Por isso devemos vigiar. Então é muito importante estar atento. Devemos pedir o dom do discernimento verdadeiro de Deus para não cair na armadilha do obscuro. O oitavo dom, o da variedade de línguas, que é o dom de falar em línguas divinas, angelicais, e que você não conhece, pode até ser em línguas ou idiomas estrangeiros. Pois ao levar a palavra de Deus a qualquer lugar pela vontade dele, esse dom pode ser dado a você. O nono dom, o da interpretação de línguas, é interpretar e transmitir a mensagem de alguém que fala em línguas pela revelação do Espírito Santo. Outros dons. Vamos aprendendo ao longo de nossa caminhada com Deus, como o dom de ser prestativo, ajudando a igreja e as pessoas, o dom de ensinar para explicar a palavra de Deus, o dom de dar ânimo para edificar as pessoas, o dom de contribuir em sua comunidade ou na sua igreja, o dom de liderança para liderar fiéis no caminho do Senhor, e o dom da misericórdia para se compadecer com as pessoas, tendo empatia com a dor do outro. A misericórdia é uma das características mais importantes de Deus, pois Ele é misericordioso quando vê seus filhos em situações difíceis, dolorosas ou pecaminosas. Deus, nesses momentos, poderia nos abandonar, mas Ele prefere ficar ao nosso lado, mesmo entristecido pelo o que estamos passando. Deus continua conosco, por isso que sua maior demonstração de misericórdia foi enviar seu Filho Jesus para nos confortar, consolar e salvar. Na caminhada da fé com Deus somos apresentados a um Deus que é justo e se preocupa com cada um de nós, pois Ele quer tirar todas as nossas dores, tristezas, angústias e mazelas. Deus nos ama, e seu grande amor por nós é misericordioso. Seu Filho, Jesus, mostrou sua misericórdia enquanto andou pela terra. Jesus curava, consolava, perdoava e encorajava, pois Ele restaurava vidas sofridas. Quando foi crucificado, Jesus deixou seu Espírito Consolador. Temos esse grandioso Espírito de Deus para nos confortar e nos ajudar nos momentos que mais precisamos. Também temos o Espírito Santo para nos conceder os maravilhosos dons que são cedidos por Deus, no qual todos nós podemos ter acesso para administrar e evangelizar as pessoas, não necessariamente porque Deus precisa, e sim porque com um estalar dos seus dedos, Ele tudo faz. Mas Deus, por seu amor e generosidade, nos concede seus dons para nos enaltecer e dizer: meu filho, como você é especial para mim e como eu te amo. Isso vem de um verdadeiro Pai, e só Deus que nos deu seu único Filho para mostrar o grande amor infinito que Ele tem por todos nós. Que Deus sempre aproxime seu Espírito Santo para dar os dons necessários a cada um de seus filhos tão amados, que as bênçãos do Senhor recaia sobre você, sobre toda a sua família e sobre todos que assistirem esse vídeo. Amém. Gostou desse conteúdo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Deus Jesus vivo para mais mensagens inspiradoras.